irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, com muita alegria, estamos ao vivo para um planeta de audiência, apregoando a verdadeira palavra que cura, salva, batiza e leva para o céu. Porque o Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. E a Bíblia diz: alegremos e regozijemos nesse dia. É um dia de oportunidade, é um dia de coisas novas, é um dia de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. Porque o que prevalece na vida de um crente é somente a vontade de Deus. Embora traga as dores, mas com certeza com um grande e avultado galardão. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra nesse canal, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe, fazendo isso para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém? Vamos na palavra. Quero me apresentar mais uma vez. Eu sou o pastor Roberto. Com muita alegria, sirvo a Deus há mais de 30 anos, servindo a Deus com muita alegria. E a palavra de Deus hoje, registrada no livro do profeta maior, chamado Jeremias, o profeta maior chamado Jeremias. Jeremias que era filho de Ilquias, Jeremias que era da linhagem sacerdotal, porque o pai de Jeremias era um sacerdote do Senhor. E a Bíblia diz assim, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos de fazer. Querido, essa passagem no livro do profeta Jeremias, para me entender bem essa passagem do profeta Jeremias, eu tenho que voltar ao capítulo 1 de Jeremias, do verso 5 em diante, que diz que desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Te chamei e te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Vamos entender bem o que Deus vai falar comigo e com você através desta palavra. Olha, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no vento, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E a palavra do Senhor ainda diz mais no livro do profeta Jeremias, no capítulo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meu irmão, minha irmã,
Existe 200 tipos de barro para fazer vasos. Para se fazer um vaso de excelência, um vaso que dure, um vaso que seja destaque na olaria, precisa de um barro de excelente qualidade. Não se faz vaso com tabatinga, não se faz vaso com barro podre. Existe um barro específico para fazer o vaso. A geologia diz que existe 200 e uns quebradinhos, 208 tipos de vaso, de barro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Segundo o oleiro que trabalha em uma olaria, ele diz que somente 8 tipos de barro que são apropriados para fazer vaso. Será que porventura eu estou falando hoje com pessoas que representam esses 8 tipos de barro? Porque eu sou um desses 8 tipos de barro para fazer um vaso. Querido, se a geologia está dizendo que existe 208 tipos, porque existe barro de todas as qualidades: barro preto, barro branco, barro vermelho, barro amarelo, barro saibro, enfim, de todas as espécies de barro. Mas o oleiro diz que somente 8 se faz um vaso. Você já viu o processo de fazer um vaso? Você já viu como é um processo de fazer um vaso? O oleiro vai na barreira, na barranca, e escolhe o melhor barro daquele lugar. E trazendo esse barro para a olaria, ele peneira este barro, tira toda a impureza. Depois que ele tira a impureza, ele joga água no barro e começa a pisar com os seus pés. Querido, quantas das vezes somos pisados para sair lá do outro lado um vaso de honra? Quantas das vezes estamos diante de situações que a gente olha para um lado, olha para o outro e achamos que não vai ter saída. Mas quando eu faço como o salmista, elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quando eu entro nesse texto, em Jeremias 18, eu vejo Deus pegando Jeremias e levando a um local de trabalho. Ele diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Querido, como é difícil a gente descer do nosso ego, descer do nosso eu. Como é difícil a gente descer da nossa prepotência, da nossa posição social, para ouvir as pessoas ou outros falarem. Pois bem, mas a palavra de Deus que foi direcionada ao profeta Jeremias, o Senhor diz assim: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Querido, quando essa palavra veio direcionada a Jeremias, Jeremias diz que ele desceu à casa do oleiro. E viu que ele estava fazendo o vaso sobre as rodas. Eita, Jesus é tremendo. Meu irmão, quando eu vejo um oleiro na fabricação de um vaso, eu vejo Deus muitas das vezes fazendo a mesma coisa comigo e com você. Porque nós somos um vaso de barro, porque o Senhor faz da forma que quer, da maneira que quer. O Senhor usa no louvor,
usa na pregação, usa nas orações, porque somos vasos. Nós não sabemos como o Senhor vai nos usar, porque para cada um Deus deu um talento diferente. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jeremias vê é o oleiro trabalhando com as rodas. O oleiro estava na sua olaria trabalhando. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus não chama pessoas preguiçosas para a sua obra. Deus não conta com o preguiçoso, porque em Provérbio diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso é que eu entendo, que Deus não trabalha com homens preguiçosos, com homens que cruzam os seus braços, e não quer fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. E nada que eu faço para o Senhor vai se perder. Nada que fazemos para o Senhor se perde no decorrer do tempo. Porque a própria palavra de Deus está dizendo aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe apareceu bem aos seus olhos de fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro. Às vezes nós nos perguntamos, né? Como é que pode Deus usar fulano daquela forma? Como é que pode Deus usar ciclano daquela outra forma? Se somos matéria-prima do mesmo barro. Pastor, como assim matéria-prima? Porque lá no livro de Gênesis, lá no Bereshê, quando Deus faz o homem do pó da terra, Deus faz de um boneco com barro, e a Bíblia diz que depois de pronto Deus sopra nas narinas daquele boneco e se faz um ser vivente. Ou seja, do pó viemos e do pó voltaremos ou tornaremos. Então, quando o oleiro pega aquele melhor barro e começa a modelar, e começa a fazer o vaso, e a Bíblia diz que aquele vaso que o oleiro começa a fazer, ele se quebra. Quantas das vezes somos quebrados, quantas das vezes estamos em pedaços, mas no mesmo tempo em que ouvimos a voz do Senhor, no mesmo tempo em que eu ouço a voz de Deus dizendo: olha, não temas porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou teu Deus. Eu me lembro que para fazer a obra de Deus não precisa ter muita coisa, não precisa ter apetrechos para fazer a obra de Deus. Basta simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou pronto para fazer a tua vontade. Como o profeta Jeremias, o Senhor diz assim: olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías disse? Senhor, envia-me a mim, porque somos barro na mão do oleiro. E se somos barro, nós temos que fazer conforme o oleiro quer que faça. O oleiro nessa história está simbolizando Deus, está simbolizando Deus na minha vida, na tua casa, na tua família.
Quantas pessoas da sua casa são vasos, só que ainda não foi lapidado, ainda não foi trabalhado, ainda não está conforme o Senhor quer. Então, faça segundo o querer e a vontade de Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro. Esse oleiro que representa a Deus, quer fazer o melhor na tua vida, quer fazer o melhor na tua casa e na tua família. Muitas das vezes você se questiona com Deus: por que fulano faz, por que fulano tem? Porque aquele que muito é dado, também muito é cobrado. E a gente não quer ser cobrado por Deus nem por ninguém. É por isso que nós ficamos pelos cantos, murmurando, reclamando, dizendo que só fulano que conquista. Meu irmão, para toda conquista há um preço. E para todo um preço há lágrimas, há sangue, há suor. Então faça como Jeremias fez. Dê o ouvido à voz de Deus. Deus manda ele descer, ele levantar e depois descer. No mundo que estamos vivendo hoje, como é difícil descer. Ah, irmão, como é difícil descer. Eu não vou descer que eu sou pastor. Eu não vou descer que eu sou presbítero, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou da mesa, do círculo de oração, eu não vou descer. Meu irmão, quando a gente não desce para Deus, nós nos abaixamos para o diabo. Quando a gente não consegue entender que a obra é pessoal, a obra é individual, é minha e é sua, nós vamos ficar dando círculo, rodando em círculo, até entender o querer e a vontade de Deus. Então, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Meu irmão, nós somos vasos na mão do oleiro. Nós somos vasos, quebrado, humilhado, mas muitas vezes, Senhor, chorando e gemendo, mas levando a preciosa semente, mas levando essa palavra aos menos favorecidos, levando essa palavra àquele que não tem acesso ao ensinamento da palavra de Deus. Porque dizer que é vaso dentro de casa é muito fácil, dizer que é vaso dentro da igreja é muito fácil. Quero ver ser vaso lá no meio dos desvalados, lá nas vielas, lá nas aldeias indígenas, lá nos campos, lá nas matas, apregoando o evangelho no meio de tantas coisas ruins, no meio de pessoas distantes do nosso convívio, e levar a palavra. Sabe por que levamos a palavra a esse tipo de pessoas? Porque são pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. Jeremias disse assim, olha: levanta-te dessa casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. Porque ouvimos tantas palavras, ouvimos tantas coisas achando que é de Deus, mas quando a gente ouve a palavra verdadeira que vem do trono de Deus, até aquilo que é para dar errado, Ele faz dar certo. Você lembra que Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que o salmista disse? Senhor, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Você sabe o que o Salmo 119, 105 diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jeremias entendeu o que era ser vaso na mão do oleiro.
Embora o vaso quebre, o oleiro pega aqueles cacos de vaso e refaz e torna tudo novo. Hoje encontramos pessoas que se dizem vaso, quer ser vaso de destaque. Eu faço, eu aconteço, sem mim ninguém faz, sem mim não tem isso, sem mim não tem aquilo na igreja. Minha irmã, somos vasos, estamos para obedecer o oleiro. O oleiro faz da forma que quer, da maneira que quer. Assim faz o oleiro da forma que quer, da maneira que quer. Você está entendendo? Então, se somos vasos na mão do oleiro, nós temos que entender que vale a pena passar por tudo isso, porque somos vasos. E a maior rejeição nunca está longe. A rejeição está sempre dentro da nossa casa. Muitos que não entendem o mistério de Deus. O que o vaso está passando? Jeremias entendeu muito bem que ele tinha que descer para ouvir o que o Senhor falou com ele através de um oleiro. E o oleiro nessa história é Deus. E o oleiro está com os braços, com as mãos estendidas em sua direção, para fazer segundo o querer e a vontade dele. Porque se somos vaso e ele é o oleiro, ele faz da forma e da maneira que ele quer. Então é momento de oração. Eu quero orar, quero falar com Deus. Mas antes eu quero deixar, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entre nesse canal, aí no YouTube, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe mais um. De oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, como vaso, Senhor, mais humilde da tua casa, eu entro na tua presença nesse dia chamado hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez para abençoar e para salvar a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado, porque até aqui, Pai, o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Pai, como vaso, Senhor, mais humilde da tua casa, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Pai, faz uma mudança, Pai, para que o teu nome venha a ser mais e mais glorificado na terra, Senhor. Pai, toma minha vida nas tuas mãos, minha esposa nas tuas mãos. Meu Deus, faça uma obra grandiosa para que o mundo veja, Pai, o teu brilho, o teu Espírito sobre as nossas vidas. Toma meus netos, meus filhos nas tuas mãos. Trabalha na vida de cada um, tirando todo empecilho, todo embaraço. Pai, tirando aquilo que não te louva da vida deles, Pai. E faça eles entender que sem ti nada podemos fazer. Pai, minha esposa que está de joelho, contempla aí, Pai, a tua serva, a tua filha. Pai, grandes coisas o Senhor tem feito na vida dela e continue fazendo. Pai, libera aquilo, Pai, que está impossível para ela, Senhor. Pai, dê um sinal na terra que o Senhor verdadeiramente vai fazer infinitamente mais do que ela pede, do que ela pensa. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos mais uma vez. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por esse fôlego de vida, por essas oportunidades e por saber, Pai, que eu sou vaso escolhido nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque eu oro e já te entrego nas tuas mãos, a nossa casa,
a nossa vida, a nossa família e a minha esposa e a minha vida nas tuas mãos, crendo na vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? Chegamos no final de uma mensagem. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, fique todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde. Entre nesse canal aí. Deixe o seu like, seu joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. É de graça. Você não vai pagar nada para ouvir a mensagem, a voz de Deus, através do servo dele. Então fique todos com Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Faça assim. Eu quero abençoar a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Nesse dia de hoje, os vitoriosos, diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.